Gravando. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rins em Pauta e o podcast que traduz todos os mistérios das doenças renais para você. Eu sou a Maria Eduarda, interna de medicina. E eu sou a Cecília, também interna de medicina. E hoje nós vamos falar sobre um tema que pouca gente conhece, mas também é muito importante e salva muitas vidas, que são as glomerulopatias associadas a vírus, HIV e as hepatites. E a gente vai falar também um pouco do impacto do tratamento antiviral na disfunção glomerular. Muita gente foca só na imunidade e também na questão do fígado, mas esquece que o rim é o grande filtro do sangue. E se o sangue tem um vírus, esse filtro acaba sofrendo algumas consequências. Para explicar isso, o tratamento antiviral e quais são os impactos que eles traz, nós trouxemos dois ótimos especialistas, que são o Dr. Fabrício e a doutora Raíla, que vão nos ajudar a iluminar esse caminho um pouquinho hoje. Olá, meninas, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, para convergir esses dois mundos, que é a nefrologia e a infectologia, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje, e a gente vai caminhar com essas duas áreas de mãos dadas, Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. E hoje é um assunto bem bacana que a gente vai tratar com vocês, é algo bem legal que a gente vai falar e a gente precisa entender melhor sobre o funcionamento do nosso corpo, como que de repente o nosso corpo funciona por dentro a ponto de receber um medicamento, como que acontecem as coisas, então é algo bem legal que a gente vai tratar hoje aqui com vocês. Muito obrigada, doutora Raíla. Então, doutor Fabrício, vamos começar do básico. O senhor sempre fala glomerulopatias, mas o que exatamente acontece no rim quando ele adoece por causa de um vírus? Então, você tem que imaginar que cada rim tem cerca de 1 milhão de microunidades. Essas microunidades, elas são chamadas de néfrons. E o coração desses néfrons é a estrela, que vai realizar esse trabalho de filtragem, que é o glomero. Dentro desses glomeros, a gente vai ter uma capacidade, que ele tem de produção de filtragem. E essa filtragem vai eliminar toxinas, e vai excretar também o excesso de líquido, no sangue. Sim, doutor Fabrício. E quando o vírus entra nessa história? Ele entope essa peneira, certo? Peneira de grosso modo, dizendo, para o pessoal entender. Sim, mas é quase isso, Maria. No caso do HIV, o vírus é agressivo, por natureza. Ele invade o DNA da célula dos rins, especificamente dos podócitos. E esses podócitos, eles possuem como tentáculos, se é que você me entende dessa forma. Esses tentáculos, eles são essenciais para abraçar a célula, e achatar a célula para que seja possível essa filtragem no sangue. E no caso do vírus do HIV, é exatamente isso que ele vai destruir, os tentáculos desse podócito, impedindo que ele realize essa função. Então você acaba prejudicando muito a filtragem dos rins nesse glomero. E também você vai começar a ver muitas proteínas, na urina, ou seja, essa urina vai ficar espumando, esse sinal que você vai ver na urina do paciente, que chamamos de proteinúria, E tem algo muito interessante, doutor Fabrício, falando um pouco do que o senhor está falando agora, que é também sobre a hepatite B e C. Porque, na verdade, nelas, o problema muitas das vezes não é o vírus que atinge diretamente o rim. Na verdade, o problema é esse lixo, a grosso modo dizendo, esse lixo que o nosso organismo, o nosso sistema imune, na verdade, ele acaba produzindo. E acontece uma batalha, por conta dessa batalha que o nosso sistema imune produz, que acontece esse acúmulo, E o nosso corpo, ele cria anticorpos para tentar neutralizar esse vírus. Porém, esses dois, eles se grudam. Gente, imagina uma cola muito forte, é como se fosse uma cola mesmo, que formam esses imunocomplexos. E eles são pesados e acabam entalando, a grosso modo dizendo também, essa membrana do glomérulo. Isso gera uma inflamação brutal, como se o rim estivesse sendo atacado por uma reação alérgica interna constante. Então imagina, um órgão tão importante como o nosso rim sendo atacado constantemente. Bem, gente, isso explica muita coisa. Mas se o vírus é o culpado, o tratamento que vai matar o vírus é o que vai salvar o rim, certo? Como isso funciona na prática, doutora Raíla? Exatamente, Cecília. Na verdade, o que a gente precisa entender? O tratamento viral moderno, ele é, na verdade, uma terapia de proteção renal. Por quê?
Ao mesmo tempo que a gente tem esse passo a passo para o nosso tratamento, que é importante, a gente também precisa entender que existem os efeitos colaterais que esse antiviral vai produzir. Então, a gente precisa entender que, se o vírus é um incêndio e o antiviral é o bombeiro, nós precisamos entender que quando nós reduzimos a carga viral para os níveis indetectáveis, nós removemos o estímulo que estava destruindo esses podócitos, que são os HIV, ou formando aquele lixo que a gente comentou anteriormente, que são os lixos imunológicos dessa batalha que o nosso corpo entra, na hepatite, no caso. Sim, mas então existiria realmente uma melhora real? O rim ele vai conseguir se regenerar com esse tratamento? Não totalmente. Depende do estágio, Maria. Temos casos clínicos de pacientes com hepatite C que tiveram uma melhora completa, né? Com novas medicações que têm sido lançadas aí, né? Onde eles melhoraram de 8 a 12 semanas. E essa melhora, ela, se eu posso dizer assim, ela faz a inflamação esfriar. Ou seja, se você faz uma inflamação no organismo do paciente diminuir, você está preservando o rim daquele paciente. Você concorda? Ainda mais que essa inflamação está acontecendo na região renal. Então, isso se torna muito necessário. A perda de proteína também e a creatinina vai diminuir, né? Que são marcadores renais, né? Onde a gente identifica e diagnostica esse paciente. Então, provando que esses antivirais aí de ação direta, né? Que é como eles se chamam, estão funcionando, né? Então, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre que o remédio do HIV não faz mal para o rim. O que vocês acham sobre, doutora Raíla? Então, essa pergunta ela é essencial, porque na verdade, antigamente, o que era usado? Era o tenofir, né? Que é o TDF. E ele é excelente contra o vírus, mas em alguns pacientes, assim como eu falei dos efeitos, ele se acumulava nas células dos túbulos renais, o que atrapalhava, digamos, o organismo, de certo modo falando, e que é a parte do rim responsável por reabsorver esses nutrientes, ou seja, uma parte do nosso rim, ela era afetada por conta dessa medicação. Isso causava a síndrome de Fanconi, como a gente falou já, e onde a pessoa perdia fósforo, glicose, potássio, tudo isso pela urina. E hoje nós evoluímos para o TAF, que é uma versão do remédio que vai direto nessa célula-alvo, ou seja, age de forma... Tô falando muito, né? Era isso que vocês estão se olhando? Ai, gente, me desconcentrei. Não. Desculpa. Dá pra falar qualquer coisa, né? Volta do início da frase e aí depois a edição. Não, rapidinho, dá pra gente cortar esse fechamento e resumo, porque ainda vai ter mais coisa pra falar. Então tá. Até o momento já deu... 8 minutos. 8 minutos. Gente, a gente tá falando muito devagar. Agora a gente tá falando muito devagar. Então, a gente corta essa parte do resumo, tira o tópico 4 e só fecha. Do resumo do que o Fabrício falou? Do resumo que a gente vai falar, eu, Fabrício e você, Raíla. Corta essa parte? Aí a gente já vai no gente, que aula, doutores, muito obrigada, foi esclarecedor demais. Vocês querem fazer? Cara, só que o pior é que esse sinal de alerta que eu tô falando aqui é muito importante, tá? Que é tudo que a gente aprendeu em aula. Vocês querem isso fazer, você pode gente... falar, porque a gente vai posso, cortar o tópico 4. Ah, beleza. Esse fechamento e resumo, a gente pega da Maria, ali que ela vai falar que eu vou tirar. do gente, que aula, e vamos para doutores, muito obrigada. Melhor tirar isso do resumo do outro, né? Também, não, né? É só isso aqui, a gente só vai cortar essa E parte do resumo. Eu falei uma coisa que era pro Fabrício falar, sem Ninguém vai querer. resumir. Eu vi que a Cecília até fez assim, ó. Que eu Não, falei. mas não era pra isso, Era não, do é por causa do antiviral, tempo. não era não? Não, é por causa do tempo. É, tá. Pode começar de A novo. gente vai fazer de novo, não, né? Vamos... É porque o Fabrício também deu uma travada uma hora. Eu dei uma agarrada. Ah, então tá. Sabe o que aconteceu? Do nada a minha fala sumiu. Eu rolei aqui muito pra baixo, ela sumiu. Aí eu fiquei Aqui. tipo assim, qual parte que eu... Assim que vocês acabarem de agradecer, vocês vão falar, eu sigo o Rins em Pauta, vão falar alguma coisa assim? Não, dá pra falar até semana que vem. Até Então, o próximo porque episódio. assim que vocês forem agradecer, a gente queria agradecer também. Tipo assim, só falar, gente, muito obrigada mais uma enquanto a vez gente- pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, estamos à disposição. Acabou. Então, corta o resumo. Gente, que aula, pula, doutores, muito obrigada. Dá pra economizar um tempo. Aí onde Porque que só eu falta tô? isso, praticamente. Cortou tudo isso aqui, ó. É só isso aqui, Lá ó. no início, né? Raíla. Não, no fechamento. É isso aqui, né? Gente, doutor, muito obrigada. É isso Tô aí. tudo no fechamento.
Esse você vai falar também, com certeza você já ouviu gente, tarará. Você vai falar isso? Se falar, vai cortar. Se não falar, vai cortar essa sua parte, é importante. Então vou tirar. Porque depois, não é importante essa parte. Então vou deixar. Pode falar, mas aí eu vou ter que falar do HIV. Tá. Eu podia voltar do início. Mas enfim, vai, Raíla. A gente pode voltar tudo? Pode ser. Já bateu 10 minutos. Essa discussão nossa já bateu 10 minutos. Então, vamos dar uma... Tá. Fala aí. Só recapitulando. Duda vai falar, gente, que aula. Aí já Não, pula a gente... pra... Quando puder falar. Tá. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aos Rins em Pauta. E é o nosso podcast que traduz os mistérios da saúde renal de forma simples para vocês. Eu sou a Maria Eduarda, interna de medicina. E eu sou a Cecília, também interna de medicina. E hoje nós vamos falar sobre um tópico que pouca gente sabe sobre, que nós vamos falar sobre as glomerulopatias associadas a vírus. Então vamos falar sobre o HIV, sobre hepatites B e C nos rins. E também vamos falar um pouco do impacto do tratamento antiviral na disfunção glomerular. Muita gente basicamente só foca na imunidade ou no fígado, mas esquece o principal, que é o rim, que é basicamente quem filtra o sangue. E se o sangue não for filtrado, esse vírus ele pode acabar trazendo consequências. Para explicar como o tratamento antiviral ele mudou a história desses pacientes, nós trouxemos 2 especialistas, o Dr. Fabrício e a doutora Raíla. Muito obrigada por estarem presentes aqui hoje. Olá, meninas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né, para convergir esses 2 mundos, que é a nefrologia e a infectologia, né? E a gente vai estar esclarecendo as dúvidas de vocês aqui hoje. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite e a gente espera poder ajudar um pouquinho a descomplicar como funciona o nosso corpo e a fim de conhecimento também para o paciente poder aderir a esse tratamento. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Então, podemos começar, doutor Fabrício? Então, o senhor sempre fala glomerulopatias, mas o que exatamente acontece no rim quando ele adoece por causa de um vírus? Então, imagina, Cecília, que cada rim tenha cerca de 1 milhão de microunidades. Essas microunidades são chamadas de néfron. E o coração desses néfrons, a parte principal deles, seja o glomero, onde vai ocorrer toda a fisiologia, ou seja, a filtração do sangue, né? E ele, que fica no corpo, né, dentro do rim, ele acaba filtrando tanto o líquido, né, em excesso, e também as toxinas do sangue, que são todos os outros componentes, todos os outros eletrólitos, né, sódio, potássio em excesso.
Então, doutor Fabrício, quando esse vírus ele entra nessa história, ele então entupiria esse filtro, falando grosseiramente. Quase isso, Maria. No caso do HIV, o vírus é muito agressivo, né? Por sua natureza. Ele invade o DNA das células do rim, principalmente as do podócitos. E lá, ele vai destruir o que o podócito tem, que a gente, de forma grotesca, chama de tentáculos, né? Esses tentáculos são muito necessários para os podócitos, né? Na parte da filtragem, lá no glomero, porque ele vai abraçar as células. Quando ele abraça essas células, ele achata essas células, permitindo a passagem dessas células. E no caso do HIV, ele vai destruir, né, esses tentáculos, destruindo esse mecanismo, né, que ele tem de fazer esse achatamento. E aí, quando ele destrói esse mecanismo, você começa a ter muitos problemas, porque esse filtro vai ser destruído. Então, na urina, por exemplo, do paciente, você vai começar a ver muita espuma, né? Porque ali você vai ver a grande passagem de proteína que está acontecendo na filtragem desses glomeros. Eu acho que é algo importante também destacar no que o Dr. Fabrício está falando, que são as hepatites B e C, porque nelas o problema muitas das vezes não é o vírus invadindo o rim, mas sim, de certa forma, dizendo de forma grotesca, na verdade, mais grosseira, é esse lixo que a batalha imunológica produz no nosso corpo. E o corpo cria anticorpos para tentar neutralizar esse vírus. Porém, esses dois, eles se grudam, é como se fosse uma cola mesmo. E eles formam os imunocomplexos. E eles são pesados e acabam entalados na membrana do glomérulo, o que dificulta essa passagem e o funcionamento. Isso gera uma inflamação muito grande no nosso glomérulo e no nosso rim, como se o rim estivesse sendo atacado constantemente. Então, um órgão tão importante como o nosso, ele é atacado de forma muito grande. Isso explica muita coisa. Mas então, se o vírus é o culpado, o tratamento para matar o vírus vai ser o que vai salvar o rim, certo? Como isso funciona na prática, doutora Raíla? Exatamente, Cecília. Na verdade, o que a gente precisa entender? O antiviral moderno é, na verdade, uma terapia de proteção renal mesmo. Se a gente precisar entender, seria isso. Uma terapia de proteção renal. E vamos pensar assim, se o vírus é o incêndio e o antiviral ele é o bombeiro, quando reduzimos a carga viral para os níveis indetectáveis, nós removemos o estímulo que estava destruindo os podócitos, o HIV, ou formando aquele lixo que a gente comentou, que é o lixo formado pelo nosso sistema imunológico, na hepatite, no caso. Então, existiria realmente uma melhora real no caso? O rim ele conseguiria se regenerar? Então, Duda, depende do estágio, mas sim. Nós temos casos clássicos de paciente com hepatite C que se recuperaram totalmente, né, da doença, né, e na sua função renal. E com os novos antivirais de ação direta, que curam a hepatite C de 8 a 12 semanas, a gente consegue ver muito progresso, né, na sua função renal. Nessa situação, a inflamação do rim, através desses antivirais de ação direta, vai diminuir, vai esfriar, né, se a gente pode dizer assim, né? E a perda de proteína e de creatina, que são marcadores nefrológicos, né, acabam diminuindo, provando que essas medicações estão colaborando no avanço, né, e na melhora do paciente. Então, doutores, mas acho que todo mundo já ouviu falar que o remédio para o HIV não vai fazer mal para o rim. O que vocês acham sobre? Essa pergunta, na verdade, ela é bem interessante, Cecília. Por quê? Antigamente, a gente usava o chamado Tenofir, que a gente tem a sigla TDF. E ele é excelente contra o vírus, mas em alguns pacientes ele se acumulava nos túbulos renais, o que acabava dificultando e criando uma certa barreira, que é a parte do rim responsável por absorver esses nutrientes. Isso causava a síndrome de Fanconi, onde a pessoa ela perdia fósforo, glicose e potássio, tudo isso pela urina. E hoje nós evoluímos para o TAF, que é uma versão do remédio que vai direto nessa célula-alvo, ou seja, ele age de forma mais direta e mais rápida. Então, doutora Raíla, você diria que o HIV consegue atingir o rim diretamente? Sim, eu consigo dizer que sim, ele consegue atingir diretamente. Tá, então assim, quando nós falamos das manifestações que sempre aparecem... Não, cancela, pera. Tudo bem,
E quando nós falamos sobre as manifestações, tem sempre 3 palavras que aparecem em todos os artigos. Doutor Fabrício, você poderia me falar um pouco sobre elas? Então, são essas 3, né, palavras famosas aí, né? Que é Rivan, Rivik, né? E também o que a gente tem de MAT, né? Que é M-A-T. O Rivan, ele é a lesão direta do vírus nos rins, né? É com uma evolução rápida, com muita proteína. Já o Rivik é mediada pelo sistema imune, né? Com um depósito de imunocomplexos, né? E a microangiopatia trombótica, né? Que a gente chamou de MAT, ocorre quando surgem microtrombóticos nos vasos renais. Tudo bem, doutor Fabrício. E devido à sua grande experiência que você tem já devido à sua carreira, que realmente é uma coisa que chama muita atenção, você poderia contar pra gente algum caso, claro, sem falar o nome da paciente, de algum diagnóstico precoce que acabou ajudando, melhorando a vida de alguém? Sim, então, eu tive um paciente jovem que descobriu o HIV, né, e quando ele chegou pra mim, ele estava com os membros inferiores, né, as pernas, pra quem não sabe, muito inchados. Esse paciente era um paciente que ele tinha um histórico genético de um problema cardíaco, né? Os pais eram cardíacos, mas logo que a gente fez a anamnese do paciente, que a gente colheu os dados dele, a gente observou uma coisa muito importante, que era a presença de espuma na urina. E aí eu não tive dúvida, né? Como nefrologista eu não tive dúvida que estava havendo uma proteinúria ali, né? Que estava ocorrendo uma proteinúria. Então a gente pediu uma biópsia desse rim, né? Foi feita a biópsia desse rim e a gente iniciou o tratamento com né, contra a carga viral desse paciente, que só foi diminuindo após isso. Com a carga viral diminuindo, o inchaço desapareceu, né? A proteína foi controlada, né? Você já não tinha mais aquela urina espumosa, sabe? Que o paciente alegava no início, né? Do tratamento. E a gente evitou que o rim se tornasse uma cicatriz, ou seja, que ele fibrosasse os néfrons. Nossa, doutor Fabrício, isso é muito forte. E para quem está ouvindo e tem HIV e hepatite, qual é o sinal de alerta no dia a dia? Então, Cecília, falando um pouquinho sobre esses sinais de alerta, o que a gente precisa entender? Número 1 é a urina espumosa, que a gente pode dizer, a grosso modo, para quem está em casa assistindo a gente, que a urina espumosa seria a clara de ovo batida. Então, imagina uma clara de ovo batida na nossa urina. Aí sim a gente consegue identificar essa urina espumosa. A gente tem o segundo ponto, que é o inchaço. Assim como o doutor Fabrício falou, a gente tem esse inchaço nos membros inferiores. E a gente pode lembrar também do tornozelo, pode focar um pouquinho nele. Ou então também nas pálpebras, ao acordar. E o terceiro é pressão alta, que ela surge basicamente sem nenhum motivo. Não precisa de algo acontecer naquele dia, mas essa pressão ela acontece muito do nada mesmo. E o mais importante é que muitas das vezes o rim não dói, né? A gente não sente uma dor assim no rim. E não dá um sinal que ele está lesado. Então, muitas das vezes, quando essa pessoa descobre uma doença, ela já está um pouco mais avançada. Então, precisa desse acompanhamento constante. Gente, realmente, que aula. Eu espero que tenha facilitado muito para o pessoal de casa e eu queria agradecer a participação de vocês dois. Espero que tenham mais oportunidades de vocês virem, porque são excelentes. Ai, que bom que Obrigado. Com certeza, gente. Que bom que a gente Você pôde que ouviu a esclarecer. gente, se conhece alguém que vive com HIV ou hepatites, manda esse episódio para essa... Ai. Com certeza, E você que ouviu a gente, se conhece alguém que vive com HIV ou hepatites, manda esse episódio. Pode ser que a informação vai salvar o rim da pessoa. Muito obrigada, gente, mais uma vez pela oportunidade. Acredito que o Dr. Fabrício também deve ter ficado muito feliz. Sim, e sempre que com certeza. precisarem, a gente está à disposição para poder ajudar vocês. Esperamos que o pessoal aí de casa também consiga descomplicar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.